amante de moto, do motociclismo, escrevi um livro, já doente, né? E eu estou desde 2020 como presidente da Associação Procura da Ela, uma associação bastante assistencial que dá o apoio à família, ao paciente, acolhendo, capacitando e várias outras questões. Onde eu aperto para passar o vermelhinho? Ah, tá. Bom, o paciente aqui recebendo o diagnóstico, a doutora Dona Lina falou muito, falou tudo que eu ia falar, então eu vou passar aqui rápido, tá? Porque é fundamental, começa por aí, a visão que toda a família e que o paciente vai ter no momento dali para frente. Tá? Isso é o ponto fundamental. Foi fundamental para mim, tá? E para o Fábio. Então isso, o diagnóstico, ele é desafiador, né? A forma de receber isso não pode ser uma forma como uma sentença de morte. Até porque sentença de morte, ninguém sabe quando vai morrer, nem de que morrer, né? Então, quem é um profissional, quem é alguém para dizer, você vai morrer, olha, não tem o que fazer. Essa doença de 3 a 5 anos, você vai lá e dá a estatística, né? E então não tem medicamento, é sem cura. E aí o paciente sai de lá desesperado. A família mais ainda, a minha estrutura mudou. Então não é assim, né? Então, eu digo isso muito baseado na forma como nós recebemos. Foi o caso, teve o primeiro médico que ele, engraçado, não sei se os pacientes ou alguém já teve com certeza já teve essa experiência, muitos médicos não conseguem falar, porque é diferente, é difícil, né? Então não consegue dizer assim, você tem ela, né? Não, você tem uma doença do neurônio motor superior e inferior e foi assim o nosso caso. Estatisticamente, de 3 a 5 anos. A criança perguntou, então quer dizer que eu vou morrer de 3 a 5 anos? O médico olhou para baixo, não sabia o que dizer. Aí ele falou, olha, eu gostaria de ouvir outras opiniões, se o senhor me permitir, se tiver alguém para me indicar. E aí ele indicou o Dr. Cari. Fomos no Dr. Cari. O Dr. Cari deu uma aula, 2 horas e 15 minutos de consulta, explicou em 6 páginas o que era ela, a evolução, e virou para o Fábio e falou assim, que você vai morrer? Eu não sei. Pode ser de ela, pode ser outra coisa. Agora, nessa época a gente morava em Portugal. Vá para Portugal, vai tomar seu vinho, vai fazer seus planos, seus projetos, entendeu? Então, assim, isso foi determinante para a forma como ele encarou a doença a partir dali. E eu também, né? Então, isso é fundamental. Ele explicou, falou o conhecimento da ela, falou do tratamento que era fundamental ter a equipe multidisciplinar e do prognóstico. Olha, é assim, evolui assim. Agora, cada um é único, cada um evolui de uma forma diferente. Bom, aí eu vou falar um pouco agora do cuidador. Eu e alguns, né, a Janaína, a esposa do Roberto e vários outros. Por um lado, o cuidador, ele tem que aceitar, né? Aquele desafio, a vida a partir dali muda, é uma outra vida, tem que ressignificar a vida. Tá? Eu digo sempre que a família tem que eleger um cuidador principal, para que esse cuidador seja a pessoa que vai conhecer tudo dela. Quer dizer, tudo é relativo. Mas vai conhecer como é que é essa doença, como é a evolução, o que precisa, esse estágio que ele está, o que é fundamental, daqui a alguns meses, teoricamente, daqui a alguns meses o que ele vai precisar. No meu caso, eu nem precisei tanto, porque o Fábio, quando eu vi, ele não andava, já estava vendo cadeira de roda. Aí eu falei, cara, vamos com calma. Não, eu quero ver. Eu falei, bom. Mas é fundamental que o cuidador veja isso, que busque orientação, que veja quem são os profissionais, se tem profissionais na região dele, porque às vezes nem tem. Aí ele tem que saber mais ainda, aí ele tem que aprender, né? Se ele é uma pessoa que não tem o SUS, que não tem plano de saúde, ele vai receber a equipe do SUS, que muitas vezes não sabe tratar as particularidades que a doença impõe. Então aí é fundamental que o paciente conheça. E é aí que tem os grandes problemas, quando vai dar uma intervenção que entra no hospital, o médico, né, a equipe que está atendendo sabe o que é, ela sabe. Neurológica, degenerativa, progressiva e tal. E as particularidades? Entendeu? Na hora de tratar.
Esse é o problema. Às vezes a família sabe. E aí tem os grandes problemas. Que aí o pessoal às vezes até tem que mais tarde vocês vão falar. Bom, então muitas vezes o cuidador, ele tem que se antecipar a evolução da doença, já saber, para se preparar, tá? Tentar montar essa equipe, se for possível. Planejar a vida no próximo, né? No curto prazo e no médio prazo, o que vai mudar a vida deles. Fazer uma ressignificação da vida, na verdade é isso. Né? Planejar e, ao mesmo tempo, tem que apoiar o paciente que está ali. Tem que dar o apoio, tem que dar o carinho, né? Tem que mostrar que ele é fundamental na família, não fazer com que ele pense que ele se sinta um peso, um estorvo. Porque senão ele fala assim, por que eu estou aqui? Estou estragando a minha família. Olha o que eu estou fazendo. Mas é importante mostrar à família, o cuidador, que é gostoso chegar em casa, ele está ali mesmo, a condição que ele tiver não importa. Mas eu abro a porta, eu vejo, e dou um beijinho nele, entendeu? É importante chegar lá e dizer, o que você acha disso? Porque o cuidador passa a assumir muitas responsabilidades. Aí você vai e fala, fulano, eu perguntava, Fábio, está acontecendo isso, o que você acha que eu devo fazer? Como é que a gente pode fazer? Tá? Então isso é importante. Agora você vê, né? Valorizar, dar amor, cuidar, se humanizar. Né? Isso tudo é barra pesada para um cuidador, gente. É muito difícil. A gente passa a assumir um papel que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar de atividades que a gente antes não cuidava, dividia, né, na verdade. E ainda tem que cuidar do paciente, tem que dar amor, né? E tem que também cuidar da gente. Tem que ser ouvido, tem que ser reconhecido, tá? E tem que permitir se cuidar e ser cuidado. Permitir que algum amigo, que alguém fala assim, Lina, deixa que eu vai dar uma corrida na praça, vai no shopping, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, se permita hoje fazer o cabelo, aquela coisa, massagem no pé, enquanto está fazendo ali. Né? Eu fico um pouquinho com o Fábio. Aí tem gente que diz, tem cuidador que fala, não quero, porque você não vai saber cuidar dele direito. Se permita, entendeu? Se permita sair com uma amiga, tomar um chopp, entendeu? Ir a um cinema, fazer algo, você precisa ter vida. O cuidador tem vida também. Ele muda a vida, ele ressignifica a vida dele, mas ele não pode se anular. Tá? Agora, tem também o cuidador profissional. Né? Tem alguns que têm a equipe técnica e tem a equipe profissional, os multidisciplinares. Esses têm que se humanizar para entender aquele paciente que está ali. É um paciente, como já falaram aqui, que muda. Às vezes tem uma mudança comportamental. Então é difícil. Né? Você tem que entender o outro. Tem que saber ouvir. Aprender. Né? Quando você está ouvindo, aprender a família, o que a família está dizendo, o que o próprio paciente está dizendo. Respeitar as decisões. Às vezes você chega para fazer um atendimento de fisioterapia e o paciente diz, eu não quero fazer fisioterapia hoje, estou cansado, eu não quero. Isso acontece com a gente. Hoje eu não estou afim de ir na ginástica, na academia, estou muito cansado. Então tem que respeitar, aquilo não é nada demais. E da próxima você vai lá e às vezes aceita. E se não aceitar, começa a conversar, começa a ouvir. Por que você não quer? O que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa? Né? Às vezes é um fator psicológico, precisa chamar aí aquela equipe, né? Aquele profissional daquela, vamos supor, fono, nutri, o que for, e talvez precise de um psicólogo. Vamos introduzir o psicólogo aqui, que ele não está começando a rejeitar o tratamento. Vamos ver por quê. Então tem uma série de coisas que o cuidador profissional precisa. E ao mesmo tempo é não apressar, respeitar o tempo dele. Né? Todos nós, isso serve para tudo na nossa vida. E o paciente? O paciente é difícil, né? A primeira parte é difícil você assimilar. Você passa, né, por aquelas etapas, negação, até chegar à aceitação. E quando você chega na parte de aceitar que a vida vai ser diferente. É ressignificar a vida. E agora? O que eu vou fazer? O que vai ser minha vida daqui para frente? Como eu vou fazer? E aí entra também a família, entra o cuidador, né? Que vai dar o apoio a isso. Não, vamos fazer. Né? Eu lembro que o Fábio, quando recebeu o diagnóstico, ele virou-se para mim, lembro muito bem, virou e falou assim, querida,
eu fiz tudo o que eu queria na minha vida. Ele tinha 58 anos. Eu realizei meu sonho, que era ir de moto até o Alasca. Saí de São Paulo, fui até o Alasca de moto. Antes ele tinha ido ao Ushuaia, foi ao Alasca, e do Alasca voltou para Miami. Miami despachou a moto. Então eu corri 4 maratonas, fiz o caminho de 800 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela. Eu tenho uma família linda, maravilhosa, 2 filhos, tenho muitos amigos. Realmente ele tinha uma rede social que era uma coisa impressionante. Tá? Bom, e agora Deus me deu esse desafio e eu vou aceitar. Tá? Foi assim que ele começou. Então ele começou, foi baseado no que o Dr. Akari falou na consulta, o que nós conversamos muito, e ele veio com isso para mim, falando isso. E ele falou, eu preciso de você do meu lado. Eu falei, não, eu estou com você, estamos juntos. Né? Então foi assim, ele se humanizou ali, naquele momento. Tá? E aí ele entendeu que é o nascimento de uma nova vida, uma ressignificação. Ele falou, eu vou enfrentar esse desafio e vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu quero ajudar, aí a parte dele, eu quero ajudar outras pessoas. Eu tenho condições, Deus me deu esse lado, essa condição, mas a maioria não tem. E aí ele começou, né? A mente dele preservada, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a ver que possibilidades que ele ia fazer, buscar motivações, ser útil à sociedade e se humanizar. E aí o que ele fez? Ele falou, eu vou escrever um livro sobre, ele já tinha tido essa ideia, já queria, sobre as minhas viagens, tudo que eu fiz, os momentos de desafios da minha vida. O caminho de Santiago, as maratonas, a nossa mudança para Portugal, a minha viagem para o Alasca, a minha viagem para o Himalaia. Ele foi para o Himalaia, foi a última viagem que ele fez, inclusive já com sintomas, mas não sabia. Então ele falou, eu vou ajudar as pessoas. E ele começou a fazer a arrecadação. Pegou o relógio que ele tinha bacana, né? Rolex lá e tudo mais. Um outro foi lá, vendeu, pegou o dinheiro e falou, está aqui. Aí nós compramos pipapes para os pacientes, pegou, ele era apaixonado por Fórmula 1, pelo Ayrton Senna, pegou e rifou 2 capacetes que ele tinha, réplicas originais do Ayrton Senna, rifou, ganhou 80 mil e deu para a Brela, deu para a Procura e deu para a Pela. Né? Falou, está aqui para vocês ajudarem os pacientes. E começou, através, como eu falei, da rede dele, maravilhosa. Bastava ele dizer, gente, tem uma campanha, quero fazer uma campanha assim, assim, assim. Todo mundo vinha. Eu falei, não, vamos perder os amigos, de tanto que você está pedindo. Chegou a um ponto, entendeu? Mas não, os amigos estavam ali prontos para ajudar. Né? Então isso foi importante, entendeu? Isso é muito importante que o paciente sinta isso. Eu estou aqui por algum motivo, tá? E viver o dia de hoje. Mas esse viver o dia de hoje não é só para o paciente de ela, isso é para todos nós, né? Na verdade. Viver intensamente o dia de hoje. Bom, e aqui eu quero começar com alguns exemplos de pessoas que tiveram garra pela vida. Né? Então, eu ainda não conheci o João Guilherme. Agora eu vou colocaria você aqui, João. O Stephen Hawking, mais conhecido, maior caso de longevidade, eu acredito que sim, né? Até hoje, 55 anos de ela. E ele sempre fala, lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas, e não para baixo, para os seus pés. Quando você olha para baixo, para os seus pés, você está olhando para o seu umbigo. Então você não vê mais nada, você está vendo o seu caso, aquele que você fica ali fechado. Quando você olha para o céu, para as estrelas, você vê o mundo, você vê oportunidades, você vê opções de vida. E isso foi. Imagina se ele não tivesse seguido. O que nós não teríamos perdido desse físico, desse cientista? Né? Quanta coisa de benefício ele trouxe. A Beth Ribeiro, a Beth foi diagnosticada em 2020. Hoje ela preside o Instituto Mara Gabrilli. Ela seguiu em frente, ela falou, eu vou fazer a diferença no mundo. Eu quero ser alguém, eu quero alguma coisa. Tá? E ela diz, viver com ela é desafiador. É todo dia ressignificar a vida, porque é uma barra. É você saber que amanhã você está pior do que hoje. Então amanhã você está pior, é uma perda que você teve, você diz, não, mas peraí, eu vou continuar, eu tenho motivação. Né? Então isso é muito importante, João.
É todo dia você tem que ressignificar a sua vida. É ter coragem, garra. Tá? Porque ela diz, tudo isso ela diz, a vida pode ser linda, mesmo em novos formatos. Mesmo com limitações. Você pode fazer a vida ser interessante. Tá? Tem a Silvânia. A Silvânia foi diagnosticada com 18 anos. Ela hoje tem 51. Ela tem mais tempo vivendo com ela do que sem a ela. Tá? E hoje ela é diretora administrativa. Ela mora no interior de Goiás. E ela ainda está assim. Ela não tem tráqueo. É uma ela juvenil. Aí eu não sei explicar muito bem. Vocês sabem melhor. Tem o Rick Ribeiro. O Rick é um caso incrível. Ele foi diagnosticado com 28 anos, quando eu estava voltando de um MBA em Barcelona, na área de sustentabilidade, e trabalha na Ernst Young. Continuou trabalhando, já trabalhava, e continuou nessa área de sustentabilidade. E ele diz, não é porque estou aprisionado no corpo que me aprisionaram a alma. Sou movido pela mente. E ele escreveu um livro chamado Sou Movido pela Mente. Ou seja, é o poder da mente da gente. Tudo é a mente. Tudo, né? Esse não precisa ter doença. Tudo é a mente da gente. O Rick dá palestras, além de ter escrito o livro. É incrível. É um exemplo que ele foi também determinante para o Fábio. Uma coisa que o Fábio quis fazer, eu falei, eu quero visitar alguns pacientes já avançados. Eu falei, para quê, Fábio? Para que isso? Eu achava que estava... Ele falou, não, mas eu quero. Então ele foi visitar o Rick, foi visitar o Zé Fernando, que é um outro de Campinas, foi visitar um outro que tinha o Tom Coelho, que tinha escrito um livro, quis visitar alguns pacientes já avançados para ver como era. E aquilo fez bem para ele. O Rick foi incrível para ele, foi uma grande motivação. A Maria Lúcia Ruth Saldanha, diagnosticada em 2012, hoje ela tem 55 anos. E ela escreve para o jornal Indústria e Comércio de Curitiba. E ela fala, vive intensamente. Tento mostrar que a felicidade é uma opção. A felicidade está dentro da gente. A gente é feliz se quiser. Né? A Maria Lúcia, olha o que ela conseguiu. Ela conseguiu, fez uma vaquinha, ela conseguiu ir para a Holanda de navio. Era o sonho dela. O filho tinha se formado na Marinha. E ela foi de navio para a Holanda. E ela conseguiu que a equipe de home care fosse com ela. Que eu acho isso mais difícil de tudo. Né? Ela conseguiu. Ela tanto fez que conseguiu. E era assim, um sorriso super, hiper vaidosa. Todos os lugares que ela vai dos eventos, ela está igual a Beth Ribeiro, super chique, linda, maravilhosa. Tá? E é isso. Já escreveu 2 livros, agora vai escrever um 3º sobre essa viagem, que ela saiu daqui, as dificuldades, porque ela parou em alguns lugares, não tinha, como fala? Coisas, acessibilidade. Então ela está escrevendo um livro para contar isso. O Junão, um motociclista, diagnosticado em 2017, irmã da Mona Lisa, que é uma advogada da Abrela. Tá? Ele tem uma paixão pela vida que é impressionante. Você olha pelo sorriso dele, você já vê. Não precisa dizer nada. Esse sorriso dele é a coisa mais linda. Tem a Malu diagnosticada com 21 anos. Hoje ela está com 30 e ela tem um blog há 6 anos que ela conta como é o dia a dia dela. Faz faculdade. Tem um caso, eu não botei aqui também, de um rapaz de Piuí, era o Maurício, ele se formou em engenharia. Fez já sem nenhuma mobilidade. Então são pessoas que têm que ter garra pela vida. E esse é o Fábio. E ele disse, eu tenho uma missão a cumprir que me foi dada por Deus. Né? Buscar novos caminhos para realizar novos sonhos. E esse sonho dele foi escrever o livro, e toda a doação, toda a venda do livro é revertida para os pacientes de ela. Espantar fantasmas. Aqui é claro, tem momentos que vem coisas, você está ali parado, naquele seu mundo, e vem coisas. Então ele diz, espantar fantasma, buscar novas formas de ocupação, manter a mente sã, útil à sociedade, ser útil à sociedade, à família e aos amigos. Né? Então isso ele queria. Foi assim que motivou ele da vida. E eu vou contar para terminar uma história de um tenista americano. Você conhece essa história? Do Arthur Ashe. Ele foi um grande tenista, ganhou muitos torneios, ganhou Wimbledon em 75 e depois se aposentou.
E teve aí que fazer uma transfusão, já aposentado, e adquiriu o vírus do HIV. E ele teve um apoio enorme dos fãs dele, e um dos fãs perguntou, falou assim, mas o Ash, você não se pergunta a Deus por que você adquiriu essa doença tão terrível? E aí ele começou a responder, olha, quando eu era criança e comecei a jogar tênis, nós éramos cerca de 500 mil crianças. Depois, aí ele vai diminuindo esse número. Não sei quantas passaram para frente, mas não sei quantas fizeram outras coisas. Enfim, até que eu cheguei a uma final em Wimbledon. E eu ganhei do Jimmy Connors. E quando eu estava levantando a taça, eu não perguntei a Deus, por que eu? E aí ele fala, por que eu vou perguntar agora? Né? Nesse momento. Quando eu estava bem, que eu ganhei, eu não perguntei. E aí eu levo de volta ao livro do Fábio. Ele escreveu um livro que se chama Na Estrada da Vida, Seguindo Sempre em Frente. O Fábio, em momento algum, se lamentou, talvez internamente, mas nunca expressou isso. Talvez fossem os fantasmas dele, ele tentou espantar. Mas ele sempre teve isso, seguindo sempre em frente. O que a Beth falou, todo dia é uma ressignificação. Tá? Eu queria mostrar o livro do Fábio para vocês terem uma ideia. Mostra, eu falar com a mão, essa mão não tá boa. Né? Ele escreveu esse livro, gente, com os olhos. Todinho, 456 páginas. Ele mostra aqui o caminho de Santiago de Compostela, todo feito, a linguagem toda feita por ele. Essa é a terceira edição. A primeira edição teve o Dr. Acari no prefácio. Tá? Então ele mostra todos os desafios que ele teve aqui. E por último ele fala o último e derradeiro desafio a ela. Fala dos projetos que ele tinha, que ele queria, que era comprar uma nova moto. E aí ele fala, né? Ele saiu dando palestras também. E ele dizia nas palestras, eu pensava em trocar minha moto. Hoje eu estou pensando qual é a minha próxima cadeira de roda. E assim foi, entendeu? Ele ressignificou a vida dele. E não só ele, como eu, como os meus filhos, como toda a família. Tá? Então era isso. Eu queria, agora esqueci, fazer um agradecimento. Esqueci o papel, mas eu vou falar. Primeiro eu queria agradecer ao Dr. Acari, que foi extremamente, como eu falei, determinante para a nossa vida, a forma que nós encaramos, né? E eu queria agradecer aos técnicos que nos ajudaram, que foram pessoas que cuidou de mim, cuidou do Fábio, tá? Aos técnicos profissionais, que tem alguns aqui agora, que viraram amigos, né? Muito obrigada, é uma admiração que eu tenho, um amor que eu tenho por vocês, é incrível. Os meus filhos, que estavam sempre presentes com a gente, né? Ao Fábio, ao próprio Fábio, agradecer por ter me ensinado muita coisa a ressignificar, e depois que ele partiu, eu tive que ressignificar de novo a minha vida. E agora, como é que eu vou fazer sem você aqui? Eu sinto uma falta imensa dele, mas a vida segue, e ele me ensinou isso, seguindo em frente. Quando eu penso, quando eu fico meio assim, eu falei, peraí, seguindo sempre em frente, vamos embora, vamos seguir a vida, né? E principalmente a Deus, porque eu quero, por Ele me iluminar, por Ele me dar sabedoria, para eu seguir em frente e continuar ajudando, porque é extremamente gratificante a gente participar das associações, ajudar. Cada vida que a gente faz a diferença. Nossa, eu já sei por que eu estou aqui. Eu hoje sei por que eu estou nesse mundo. Tá? Obrigada. Eu queria oferecer um livro do Fábio do João. Isso é legal, hein? Isso é legal. Esse livro é legal. E ao final, o Dr. Acari vai sortear um livro do Fábio, para quem tiver aqui presente. Ele vai fazer o sorteio. Bom,
vamos continuar. Temos uns